Olá, pessoal. Vamos continuar? Voltando para casa. Sejam todos bem-vindos. Aide, Jay Gurudev, Flávia Lemos, Tom de Morandi, Marilda Jay Gurudev, doutora Thaís Pellegrino Jay Gurudev, Priscila, Cláudia Lúcia, Sam Freire, Euzinha. Muito bom. Gelda, minha amiga, Andréa, Jay Gurudev, Valéria Barros, nossa artista, Gisela Dutra. Muito bom. E assim nós continuamos, amigos. Devagarzinho, como o pessoal costuma dizer, de grão em grão a galinha enche o papo. O que nós temos que fazer é nos acostumar com as sutilezas da vida. E isso acontece quando nós nos acalmamos, né? Porque estressados só tem grossura, sutileza não. Marilda, Jay Gurudev, Fabrícia, Dola Bela, seja bem-vinda. Ana Lúcia Delgado, Martina, Estela, Jay Gurudev, Letícia, família. Muito bom. Eu gostaria que vocês estivessem confortavelmente sentados. Um lugar agradável na casa de vocês. Esse friozinho é uma delícia para meditar. Antônia, Jay Gurudev, Ana Luísa, Rejane, Jay Gurudev, Vênus, Jay Gurudev, Mateus. Vamos aprender um pouco mais sobre a transcendência, um pouco mais sobre deixar a vida nos levar. César Adnet, meu amigo, como vai a vida em Miami? Patrícia, Flávia Lemos, Érica, Jay Gurudev, Cristina. Bom te ver por aqui, Cris. Aline, Raquelzinha. Muito bom. Não dá para cumprimentar todo mundo, né, pessoal? Eu gostaria. Vamos lá? Lugar bem confortável, Aqui está menos frio que Petrópolis. Elizabeth, Jay Gurudev, que bom te ver. Flávia Castejar, Márcia, Jay Gurudev, Fátima, Jay Gurudev, Patrícia, Cláudia Barreto, Neide. Que bom. O César Adnet é seu irmão, César é um grande amigo. César aprendeu a meditar comigo quando ele era menor de idade. Muito querido ele. Adoro aí um monte de gente que está aí agora para meditar juntos. Vamos lá? Vou diminuir essa luz um pouquinho. Pessoal, sugiro que vocês fechem os olhos, porque sempre antes, no início do nosso encontro, nós ouvimos esse hino, que é de uma tradição milenar, onde o nome de grandes professores, de grandes mestres espirituais são citados. Isso faz muito bem para todos nós, para mim especialmente, porque eu começo sabendo que não sou eu, são eles. Então vamos lá? Se for possível, fechem os olhos, continuem com os olhos fechados. Vamos fazer alguns exercícios bem simples para que nós possamos começar a meditação mais relaxados. Com os olhos fechados, procurem observar o corpo, especialmente o corpo, procurando identificar se tem alguma área tensa, contraída, retesada. Vamos começar pelo topo da cabeça, a testa, as pálpebras, bem simples. Apenas levem a atenção para a área.
Relaxem a mandíbula. Relaxem o abdômen. Procurem respirar pela barriga. Sem nenhum tipo de preocupação. Os ombros para baixo. Braço e antebraço relaxados. Devagarzinho nós vamos com a cabeça, relaxando o pescoço, deixando a cabeça pendida sobre o peito. Se for agradável, algum pequeno movimento com a cabeça para a esquerda e direita, para ver se o pescoço está confortável. Erguemos devagarzinho a cabeça e vamos passar com ela para trás dos ombros. Maxilar relaxado, mandíbula. Procurem ir o mais profundamente possível, sem machucar a articulação do pescoço. Algum movimento com a cabeça é bem-vindo. Só para trazer conforto para as vértebras cervicais. Cabeça ereta. Devagarzinho vamos com ela para a direita. Mesma coisa, algum movimento com a cabeça, bem delicadamente. Erguemos a cabeça, vamos para a esquerda. Relaxa a mandíbula, relaxa o abdômen. Agora, devagarzinho, nós trazemos a ponta do queixo para a ponta do ombro esquerdo. O mais pertinho possível. Relaxem o pescoço. Deixem a cabeça executar um giro de 360 graus, sempre no sentido de trazer conforto para o pescoço. Relaxa a mandíbula, relaxa as pálpebras, relaxa o abdômen. Final do movimento, queixo com o ombro esquerdo. Reiniciem por trás. Bem devagarzinho. Relaxa o abdômen. As mãos sobrepostas sobre a coxa. Muito bem. Queixo com ombro. Tudo bem despretensiosamente. Agora nossa mão esquerda sobre a coxa ou o joelho direito. Nós vamos pegar a mão direita, vamos colocá-la como um apoio e vamos fazer uma torção com a nossa coluna, sendo que a cabeça vai um pouco mais do que o tronco. Para por 3 segundos no final e relaxa. Tudo de forma bem agradável. Troca a mão direita sobre o joelho esquerdo ou coxa esquerda e a minha mão direita eu vou apoiá-la ao lado do meu quadril ou vou abraçar a minha cadeirinha de meditação e vou fazer o giro, ó. A cabeça vai junto. A cabeça vai mais do que o corpo. Muito bem. Para na posição e relaxa, relaxa. Muito bem, cabeça de novo na posição inicial.
Agora a melhor parte. Fechem os olhos e recostem. Vamos avaliar juntos o mérito de uma boa meditação. Eu sei que vocês já sabem disso, mas é sempre bom nós compreendermos que no ato de nós ficarmos sozinhos, existe liberdade. E é essa liberdade que nós buscamos quando nós meditamos. Depois de muitos anos meditando, eu cheguei à conclusão que o meu professor, o meu mestre, tinha me ensinado um estilo de vida, não apenas uma técnica de meditação, porque através dela eu comecei a ganhar liberdade. A liberdade de um estilo de vida muito superficial, onde através dos mergulhos diários eu comecei a perceber valores que são mais delicados. Isso é simples e todo mundo percebe. A vida por si só, ela é de natureza instável, ela é insegura. O que significa que a vida ela não está amarrada. Não existe nenhuma garantia. A vida por si só ela é livre. Se houvesse segurança, haveria escravidão. E a grande beleza é essa. Nós somos livres. Se tudo estivesse garantido, certamente não haveria liberdade, pois as linhas já estariam traçadas. Não existe destino? Existe. Mas o destino ele é construído a cada dia. Se o amanhã fosse fixo, poderia haver segurança, mas nós não teríamos liberdade. O sujeito seria meio como um robô, né? Ele precisaria realizar certas coisas que já foram pré-determinadas na vida dele. Mas o amanhã ele tem essa beleza, porque o amanhã ele é total liberdade. Nós vivemos num campo de infinitas possibilidades. Ninguém sabe o que vai acontecer, todas elas estão à nossa disposição. Mas existe liberdade. E daí a beleza. Porque tudo está meio bagunçado, né? Tudo parece desafiador, porém, tudo existe como, todas as coisas existem como possibilidades, inclusive a felicidade, inclusive a mudança de conduta, de raciocínio, de percepção de si mesmo, da própria vida. A gente tem uma certa tendência a pedir consolação aos céus, né? Que os céus nos consolem. E se a gente insistir em pedir, né, essa segurança dos céus, nós vamos continuar inseguros. Nós temos que aceitar a insegurança. Eu estou contando para vocês aqui a atitude durante a prática da meditação transcendental. Quando nós aceitamos a insegurança, ela desaparece. Não chega a ser uma contradição, mas é uma verdade simples, absolutamente verdadeira. Né? Nós existimos até agora, né? Outro dia eu vi um amigo meu no Instagram dizendo a Covid, resistia a Covid, resistia a isso, resistia a aquilo. Nós resistimos até agora. Então por que nós vamos nos preocupar tanto com o amanhã? Se a gente pode existir hoje, se nós existimos ontem, o amanhã vai tomar conta de si mesmo. Essa forma mais relaxada de observar a vida me parece ser extremamente saudável. Essa coisa de tentar acertar demais na mosca, né, no bumbum da mosca, né? Muito coaching, muito aconselhamento, né? Tira essa possibilidade que é de uma vida livre.
um caos à vontade. É assim que uma pessoa deveria ser. Quando você carrega dentro de você uma revolução, cada momento traz um novo mundo, uma nova vida. Cada momento se torna um nascimento, não é nem um renascimento. Porque existe a beleza do novo, que é justamente o sentido de liberdade, que a gente tanto busca, que a gente tanto batalha por ela, que tantas discussões existem por conta dela. A gente sabe que um dia a vida, ela vai, como a gente conhece hoje, ela vai se extinguir. E parece que a maioria das pessoas ignoram esse fato, Se a gente enfrentar a realidade de que o nosso corpo é passageiro, e pode acabar a qualquer instante, a gente em algum momento vai acabar conseguindo separar a forma física da mente. Quando a gente aceita essa natureza fugaz e passageira, pertinente a todas as formas de vida, o indivíduo, ele é o que acontece durante a meditação. A pessoa é de uma forma muito delicada, invadida por uma sensação de paz. As pessoas, de um modo geral, elas se sentem profundamente incomodadas com as coisas que acabam, Porque todo fim é frustrante. A gente não quer que as coisas acabem, a gente quer que as coisas durem para sempre. E talvez por isso, outro dia eu estava pensando nisso, a gente se despede das pessoas com um até logo. O adeus, ele é muito duro. E não necessariamente ele é necessário. Não necessariamente ele precisa ser dito. Mas o ponto final, ele traz um valor muito grande em si mesmo. Se a gente aprender a aceitar e até a acolher os pequenos e grandes fins que acontecem a cada momento, dentro da meditação vem pensamento e vai pensamento. A gente pode descobrir que o sentimento de vazio, que a princípio causou tanto desconforto, tanto medo, se transforma internamente numa sensação de paz absolutamente enriquecedora. E a gente, assim, aprendendo a morrer a cada dia, nós nos abrimos para a vida. Porque não tem como usar as fórmulas antigas para um tipo de felicidade inovadora, que eu sei que vocês estão buscando, porque eu também estou. A maioria das pessoas sente que a sua identidade, a noção de eu, é tão preciosa que não pode ser perdido. Por isso que a gente tem tanto medo da morte. Mas o fato é que ela faz parte da vida, ela é a própria vida. Parece assustador deixar de existir. Isso ocorre porque a gente confunde o nosso ser interior com o nome da gente, com a forma da gente, com a história da gente. Será que não é legal em algum momento chutar o pau da barraca e deixar tudo isso correr, passar, para ver realmente o que é a vida, do que é que ela se estrutura? Enquanto a gente viver em cima dessa identidade que é ligada à persona, à máscara, dificilmente nós vamos nos libertar no que tange a essa percepção do ser, desse valor de silêncio dinâmico. Perder as coisas é algo bem doloroso para a gente, como se ficasse um buraco na existência. Quando isso ocorre, é melhor não negar isso, não, sabe, gente? Ignorar, tentar colocar a dor, a tristeza que sente debaixo de um tapete. Aceita o que está rolando.
durante a meditação, aceita o que está rolando, não luta contra nada. Cuidado, porque a mente tem uma tendência de se agarrar nas coisas e construir uma história. Por isso que durante a meditação, se houver alguma sensação de desconforto, em vez de vocês construírem uma história, coloquem a atenção no corpo. Procurem observar no corpo a parte dele que está incomodada, que está doendo, que está desagradável, desconfortável. Mas será que a gente é capaz de suportar essa sensação de perda? Será que a gente é capaz de suportar essa sensação de dor? Não. Nós estamos aqui, né, nesses encontros dos domingos, há 3 anos, para isso. As experiências na vida da gente, elas são tão curtas, né? A vida é tão rápida. Existe alguma coisa que não nasça e não morra? Não, né? Alguma coisa que seja eterna? Não. Na superfície da vida, não. Esse é o grande barato da meditação. A pessoa começa a trazer a percepção dela para níveis mais sutis da própria existência, da própria vida. Então ela começa a perceber coisas que são mais duradouras, coisas que não são tão instáveis, que não são tão efêmeras quanto aquilo que existe na superfície. Nós precisamos nutrir uma atitude durante a meditação muito inocente, absoluta aceitação, absoluta entrega. Nada de tentar controlar, nada de manipulação. Nada de manipulação respiratória, nada de concentrar em pontos do corpo. A tendência da mente é de buscar felicidade. Não é isso que todo mundo quer? Todo mundo não quer prazer. A vida ela não é orientada na direção do prazer. Agora, onde é que está o centro do prazer? Ele não está dentro? Então, se eu tomar uma atitude, mentalmente falando, assim como se os pensamentos aparecessem numa televisão, a televisão da mente. E esse é todo o segredo, nem a favor nem contra. Deixa rolar, deixa a coisa se esgotar, se desgastar, sem escolha. Pode ser que esse valor mais profundo seja alcançado pela nossa percepção. Meditar é um ato simples. É claro que com a meditação transcendental isso se torna bem mais rápido e profundo, mas o ato de meditar era oferecido para camponeses, para pessoas simples. Ou vocês acham que eram pessoas muito estudadas, muito elaboradas? Não, porque não é um ato da mente, é o que está por trás da mente. A mente da gente é como uma caixinha cheia de memórias, passado, imagens, pensamentos. A mente é como uma televisão. E parece que sempre é a hora de estar agitado. Parece que sempre é a hora do rush. Parece que sempre tem que ter uma agitação. Sempre, sempre, sempre. Eu fui na Índia muitas vezes. E às vezes eu parava em frente a uma rotatória daquelas e eu ficava só observando. Era uma zona tão grande, ainda é. Passava camelo, de vez em quando elefante, galinha, cabra, vaca, carro buzinando, parecia que ia bater, parecia que o cara ia ser atropelado e no final das contas tudo dava certo. Olha, gente, essa é a atitude que vocês têm que ter durante a meditação. Nada tem a ver com a gente. Observem como uma testemunha. Uma consciência sem escolha. Esteja alerta, mas não escolha porcaria nenhuma. Nem coisas ruins para lutar contra e nem coisas boas para tentar enaltecê-las. Pensamento bom, pensamento ruim. Não deixem que o julgamento entre, não deixem que a moral entre, não deixem que haja escolha.
sejam apenas testemunhas. Não sejam a favor de nada e não sejam contra nada. Esse é todo o segredo. Fiquem despreocupados. Naquele momento, deixa a vida te levar. Distante, sem qualquer esgotamento, sem qualquer escolha. Se você puder agir assim como se fosse uma testemunha, vocês ficarão surpresos, porque é possível que venha algo muito especial daí. Então, vamos tentar isso agora? Tentar não, porque quem tenta já está fazendo esforço. Vamos simplesmente deixar a vida nos levar. Os meditantes podem começar o pranayama, o exercício respiratório. Façam por 3 minutos e já comecem com o mantra. Os que não têm uma técnica de meditação vão me acompanhar. Tá? Eu vou tentar ajudá-los repetindo isso que eu acabei de contar. Olhos fechados. Observem se o corpo está relaxado. As pálpebras. Mandíbula. Os ombros. Como se fosse a hora de dormir. Sem grilos, sem necessidades. Deixem a mente fluindo com os seus próprios pensamentos, como se fossem nuvens no céu. Vamos imaginar que nós estejamos sentados numa grama e olhando para o céu. Assim são os pensamentos. Deixem eles. Nada de autocontrole, nada de julgamento, sem opiniões. Apenas como testemunhas. Aceitem tudo o que estiver acontecendo. Se houver algum desconforto, prestem atenção no corpo. Se houver um desconforto maior, deitem. Observem se as pálpebras estão relaxadas, os ombros, a mandíbula. Sem exigências. Sem contrações. Como espectadores. Quem se sentir desconfortável sentado, recosta. Melhor posição é sentado, bem encostado, com a cabeça livre. Assistam os pensamentos, como se fosse a maré subindo e descendo na beira d'água. Quando a gente anda na praia, a gente percebe isso. As ondinhas vêm e vão. Deixem a mente funcionando sem controle, sem análise, sem julgamento. Quanto menos controle, melhor. Relaxem as pálpebras. Relaxem os ombros. E vamos deixar a vida nos levar. Com toda a humildade. Sabendo que ela é inteligente. E que em condições normais ela vai dar certo. Não se preocupem com o tempo. Serão 10 minutinhos. Não se assustem, não.
é melhor nós nos darmos bem conosco. É prudente isso. Uma noite agradável para isso. Jai Gurudev, eu marco o tempo. Jai Gurudev, meditação.
de Gurudev. Permaneçam com os olhos fechados e procurem recostar ou até deitar.
Muito bem. Não se preocupem com nada. Sem presunção. Se a meditação for boa, profunda ou superficial, não tem outra saída a não ser por dentro. Nós tivemos na última quinta-feira o dia de Pentecostes, né? Quinta-feira Santa. A igreja conta isso para a igreja católica, que nesse dia Jesus abençoou os discípulos. Nessa bênção, dizem que o corpo e o sangue dele, né, foi testemunhado, experimentado pelos discípulos. Eu acho, desculpem, de novo, sem nenhuma presunção, eu acho que o que Jesus permitiu naquele momento, o que ele canalizou naquele momento, foi a percepção do infinito para os discípulos dele e para todos que estavam ali. O Espírito Santo é o infinito, é o eterno. Isso só pode ser alcançado quando a pessoa está em paz, não tem outra alternativa. Não é na guerra, não é no nervosismo, não é no estresse, né? Não é na anarquia, porque a liberdade ela não é anarquia, não é fazer o que o sujeito bem entende. Isso é ignorância. A liberdade é viver em harmonia com as leis universais. Isso é liberdade. Porque se as leis universais forem transgredidas, certamente haverá um custo operacional, na medida que toda ação provoca uma reação com a mesma intensidade no sentido inverso. Então, liberdade não é zona, liberdade não é bagunça, liberdade é harmonia, é coerência, não é entropia. A liberdade é a harmonia com as leis da natureza. Agora, essas leis da natureza nascem dentro de todo ser humano, elas nascem dentro de cada um de nós, porque nós somos a natureza. A natureza não está fora só. Né? E de mais a mais, para eu poder constatar a existência da natureza, eu tenho que existir. Então, isso significa que ficar em paz é o grande lance. O que não significa ser bobão, bocó, deixar as oportunidades passarem, né? Perder o interesse pela vida, pelo mundo, pelas pessoas. Não. É assumir uma atitude mais confortável diante da vida, porque ela passa. O estresse, ele bloqueia a eficiência. Quer levar uma vida estressado, vai levar uma vida superficial. Uma vida onde os valores são superficiais. É isso aí, é um simbolismo muito bonito, Sandra. Eu vejo o Pentecostes como um momento que Jesus falou, olha, é o seguinte, vocês já ralaram pra caramba, já demonstraram que, né, correram atrás, então agora eu vou dar uma bênção para vocês, eu vou deixar vocês perceberem que a vida é eterna. E eu acho que foi isso que aconteceu. E com essa percepção da eternidade da vida, da sua base, da sua essência, né, isso está nos livros sagrados, o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador, os discípulos saíram dali em paz, completamente em paz, porque qual é a insegurança que você tem ao perceber que a vida é eterna? Que tipo de insegurança você pode nutrir? Você pode experimentar que tipo de medo, né? Medo traumático, você vai... Nenhum. Você tem o medo das coisas, né, que são pertinentes, das coisas que podem ofender contra a sua vida física, a sua integridade física. Mas o medo pertinente a faltas e buracos, esse não existe. Esse não existe. Então, o que nós buscamos quando nós meditamos todo dia é uma comunhão com esse campo de paz que está dentro da gente. É uma coisa simples, não tem enrolação, não é pensar sobre,
não é tentar entender, né, por que berimbau não é gaita. Não tem, não é um troço intelectual, não é. É uma atitude delicada diante da vida, a atitude mais delicada possível diante da vida. Esteja alerta no seu nível de consciência mais expandido possível. E aí você vai conseguir encontrar sentido para os troços todos que estão acontecendo. As coisas ficam mais suaves, e não altos e baixos. Viver na gangorra é muito chato. Esse medo só existe na mente. O que a gente faz quando a gente medita? A gente transcende a mente. Você vai para aquele lugar de onde o pensamento nasce. É esse lugar que nós queremos chegar, que nós queremos manter de olhos abertos. Estejamos nós dormindo, sonhando ou acordados, 24 horas por dia. Isso é chamado de iluminação. Foi isso que Jesus deu para a galera há 2000 anos atrás. Pronto, agora vocês vão experimentar a iluminação, vou iluminar vocês. Eu acho que foi isso. E dali eles saíram desbundados, né? Saíram absolutamente extasiados. Bom, olha só, tenham um bom domingo. Dia 15, Spa de Meditação, 15, 16 e 17 de julho. Quem não consegue chegar lá tem que aprender a meditação transcendental, porque é uma técnica segura. Nós começamos um curso amanhã, na minha academia aqui no Leblon. E amanhã, 6h30 da noite, estarei com vocês na meditação em grupo, no grupo do Instagram, né? O grupo online. Seguir em frente. Vive a superfície e vive a profundidade. Vive a superfície e vive a profundidade. A vida vai ficando muito gostosa. Por quê? Porque você fica com menos medo. Medo de envelhecer, medo de ficar feio, medo de ficar duro, medo de ficar doente, medo do que os outros vão pensar de você. Medo é um saco, é muito chato, é muito ruim, porque... Né, quem dizia isso? Tinha um que dizia isso, algum comediante, astravanca o progresso. Não sei se era o Chico Anísio, não sei quem era. Então o indivíduo tem que ter menos medo. O coração não foi feito para armazenar medo, foi feito para armazenar amor. Tenham um bom domingo. Muito bom aqui com vocês, sempre saio em paz. E amanhã 6h30 juntos de novo. Jay Gurudev, um beijo Cris, um beijo Dilson, um beijo Sandra Gelli, Chico Anísio. Aide, Jay Gurudev para todos vocês. Jay Gurudev é salve o mestre espiritual. Maria, Ariana, Vivi, Euzinha, Rosália, Valéria Barros, nossa artista, Ive Parreira, família querida, Nanana, minha prima, Carla Paz, Jay Gurudev. Vocês têm que aprender meditação transcendental, gente, ou uma técnica que seja tão boa quanto. Eu não encontrei, mas de toda forma existem boas técnicas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Professor Felipe, Jay Gurudev, Letícia, manda um beijo pro marido. Jai, Débora, Tom de Morandi, um beijo, bom domingo.